E eles então disseram que isso seria o fim da arte. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o impacto da fotografia dentro da história da arte. Se você chegou nesse canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai encontrar o que você precisa. Temos um conteúdo maravilhoso desde pré-história até arte contemporânea. E vamos começar então falando sobre um fato que impactou profundamente a produção artística do século XIX. Houve um tempo que as pessoas acreditavam que a arte iria morrer. Por quê? Porque estava se popularizando cada vez mais uma nova tecnologia. Meados do século XIX, a fotografia já estava assim, um pouco mais comum, familiarizada a todos, e as pessoas procuravam cada vez mais os serviços de fotógrafos. Por que isso impactou a arte? Porque antes da popularização da fotografia, a única pessoa que era responsável por fazer um retrato, por representar um fato histórico, por representar qualquer coisa em imagem, era quem? O pintor. Agora, com uma máquina que poderia fazer o mesmo trabalho de uma forma mecânica, muito mais rápida, mesmo que ela fosse preto e branco, isso causou dentro do universo artístico uma certa incerteza, porque as pessoas achavam que com o aperfeiçoamento da técnica da fotografia, ela iria ficar cada vez melhor e as pessoas procurariam cada vez menos os artistas, os pintores. E a gente sabe que não foi muito bem assim que aconteceu. Na verdade, esse fato dividiu os artistas em alguns ramos, alguns nichos. Alguns artistas abandonaram o pincel e foram se tornar fotógrafos. Outros artistas começaram a fazer outras coisas, abandonaram totalmente a carreira artística. E outros artistas, esses que revolucionaram a arte, disseram não, agora nós temos liberdade. Eles viram na crise novas possibilidades. Eles então começaram a explorar novas formas de se fazer a pintura. Começaram a perceber coisas diferentes, começaram a abordar temáticas diferentes, mas principalmente começaram a estudar as mesmas propriedades que a fotografia utilizava. Então, por exemplo, a fotografia precisa de luz. A própria palavra fotografia vem de foto, que significa luz, e grafia, que significa escrita. Ela precisava naquela época de luz para acontecer, para registrar uma imagem. E essa utilização da luz fez brotar dentro do espírito artístico daquela época uma necessidade de explorar a luz. E qual era a luz explorada por esses artistas? A luz natural, a luz do sol. Começaram a pintar ao ar livre, a representar as variações de cores de acordo com a posição da luz do sol, de acordo com determinado horário do dia, determinada estação do ano, determinadas épocas diferentes. Eles perceberam que a luz mudava e, consequentemente, a paisagem também mudava. Como que se tornou possível a questão da pintura ao ar livre? Nesse mesmo período, começaram a fabricar bisnaguinhas de alumínio para carregar as tintas. E essas tintas carregadas em bisnaguinhas de alumínio, elas eram colocadas em quantidade muito menor do que era antigamente. Antigamente era quase que um tonel. Como é que o cara ia fazer uma paisagem de um pôr do sol na praia, carregando 15 potes de cores diferentes para poder... Era inviável. Então, quando começaram a fazer as bisnagas de alumínio, permitindo que as tintas pudessem ser armazenadas em pequenas proporções, em pequenas quantidades, eles começaram a sair do ateliê e pintar ao ar livre. Olha como uma série de fatores influenciou a arte a ponto dela se reinventar. Então, uma crise que lá no início, na cabeça de alguns, ia desenvolver a morte, a falência da arte, dos pintores, da pintura, da representação manual, junto com a questão da bisnaga de tinta, possibilitou uma nova visão do papel do artista.
Agora o artista não tinha mais como obrigação representar as coisas como elas realmente eram. Ele poderia representar de outras formas a sua percepção em determinados momentos, como no impressionismo, representar seus sentimentos, chegando a distorcer a realidade, a colocar excesso de expressividade no rosto dos personagens, como no expressionismo, por exemplo, a explorar uma temática diferente, uma temática primitivista, como no fauvismo, e assim por diante. Então a gente pode afirmar que uma crise proporcionou uma transformação na arte que iria gerar a arte moderna. Se esses fatos não tivessem tirado os artistas do seu lugar comum, possivelmente nós não teríamos experimentado todas as transformações que tornaram possível tanto a arte moderna quanto a arte contemporânea. A gente não pode esquecer que durante todo esse processo estava acontecendo na sociedade o quê? A Revolução Industrial. E muitos autores chegam a afirmar que a Revolução Industrial é a mãe da arte moderna, que foi ela que proporcionou todas as transformações sociais, tecnológicas necessárias para que a arte pudesse promover essas transformações, essa nova geração de artistas, que vieram a ser os artistas modernistas. Então, tudo que acontece na sociedade impacta profundamente a produção artística. E a produção artística passa a representar essa nova realidade transformada pela própria sociedade. Olha como uma coisa influencia a outra. Então a gente pode afirmar que, ao invés da arte morrer, ela se reinventou. E digo mais, hoje em dia a fotografia é considerada uma expressão artística. Então ainda fazemos pinturas, esculturas e agora na arte contemporânea instalações, body art, intervenções, happening, ou seja, existem várias linguagens e suportes diferentes para a arte, inclusive a própria fotografia que tempos atrás colocou em xeque a existência da arte ou não. E essa história também vem para provar que momentos de crise são, na verdade, momentos de novas possibilidades. Fica aí o ensinamento para a vida. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, até o próximo vídeo.